Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, gente, eu voltei. Ó, e para tudo. Pega um café, porque hoje é um dia muito especial. Really? Sim, não sei se você percebeu, mas hoje é um milestone do Bíblia nesse ano. Sério? Sim, sim, sim. Hoje nós estamos completando 100 dias de leitura bíblica. Uau! Fala sério, hein? Parabéns pra você, de verdade. Sim, 100 dias que você tá lendo a palavra, se relacionando com Deus, que incrível se tornando isso. mais parecido com Ele, né? A palavra de Deus é aquilo que renova a nossa mente, que transforma a nossa maneira de viver, e você está se expondo a uma transformação. Então, glória a Deus pela sua vida, muito legal que você está aqui nos acompanhando na leitura bíblica, né, nesse tempo muito especial que a gente está fazendo. 15ª semana, segundo dia. E a gente vai ler Josué 12, Josué 13 e também Atos capítulo 11, nesse que é o Centésimo. 100º dia. Um Centésimo. golinho de café para celebrar e uma oração, por favor, Sá. Amém. Pai, muito obrigada. Pai, que lindo é caminhar contigo. Como é maravilhoso, Deus, conhecer os teus caminhos, Senhor, que são tão mais altos do que os nossos, Deus. Conhecer os teus pensamentos, Deus, que são tão mais elevados que os nossos, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por nos convidar dia após dia para nos tornarmos esse lugar de habitação da Tua presença, Senhor. Não só um lugar onde o Senhor visita, onde o Senhor esporadicamente pode nos conceder cura, nos conceder paz, nos conceder alegria, mas de fato, Senhor, o Senhor habitar entre nós, o Senhor habitar no nosso meio. A Tua presença manifesta, sempre se revelando o Teu coração. Deus, como é bom caminhar contigo, como é bom viver o céu aqui, agora e já, através da leitura da Tua palavra, Senhor, através do entendimento do que ela é, da revelação, Pai, do Teu coração para nós nos dias de hoje, Deus. Ela é tão viva, Senhor, e tão poderosa, Deus. E eu te agradeço, Senhor, por ser a Tua voz aqui no nosso meio durante esses 100 dias. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado, que tudo isso que nós estamos fazendo aqui seja para exaltar o Teu nome, seja para engrandecer o Teu nome, seja para que você, Jesus, possa cumprir no coração e na vida de cada ouvinte a sua perfeita e agradável vontade. Amém. Deus, seja exaltado nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia, Amém. glória a Deus. Josué, capítulo 12, Joshua 12. Let's read it, guys. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas de Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maacá, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esmon. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-as entre elas: a Serra Central, a Cefalá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos hebezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libma, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Menon, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei Joquineão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território é considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, e dos gibleus, de todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, em um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Madeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemote, Metaf, Kiriatim, Sibma, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas de Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades no planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom, Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, aliados de Seom que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era à margem do Jordão. Essas cidades e seus povoados foram herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá.
Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Nimrá e Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esmon, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região e suas cidades e povoados foram herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como lhes havia dito, ou como lhes dissera. Atos 11. Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase. Tive uma visão e vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mata e coma." Eu respondi: "De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo." A voz falou do céu 2ª vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e lhe dissera: "Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa." Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar ou me opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios." E os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levando-o para Antioquia, assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com alegria e ensinaram a muitos.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, e naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantando-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E o que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo.